O presidente do Irã falou agora há pouquinho, é isso, Fabrício Naitsky? Falou. E aí? Não disse nada sobre o ataque de Israel. Essa é a grande notícia. Ibrahim Raisi falou com apoiadores no nordeste do país, um discurso que já estava programado para acontecer, e não mencionou o ataque de Israel na noite de ontem. Ele falou, na verdade, sobre o ataque iraniano contra Israel, que aconteceu no último dia 13. Ele disse o seguinte, abre aspas, a operação refletiu a nossa autoridade, a vontade ferrenha do nosso povo e a nossa unidade, se referindo então àqueles mais de 300 mísseis e drones disparados pelo Irã contra o território israelense no último sábado, que acabou motivando então essa reação de Israel. E aqui a gente precisa trazer agora uma informação que chegou também vinda do diretor da Agência Espacial Iraniana, mas só para deixar claro, esses ataques de ontem na cidade de Isfahan, na região central do Irã, foram confirmados por membros do exército americano à imprensa americana, depois checados posteriormente por outras agências de notícia. Em comparação, o chefe da Agência Espacial Iraniana disse o seguinte, que as informações vindas da imprensa americana estão incorretas e, segundo ele, até o momento não aconteceram ataques de fora das fronteiras do Irã ou de outras partes do país contra o território iraniano, dizendo também o seguinte, abre aspas, a explosão de hoje foi relacionada com o disparo de sistemas de defesa antiaérea contra um objeto suspeito que não provocou nenhum acidente ou dano. Ou seja, o governo iraniano tem colocado panos quentes, tem tratado de colocar panos quentes nessa história. Como a gente tem falado aqui ao longo de toda a programação, é uma retaliação de Israel ao que aconteceu no último sábado, quando o Irã mesmo chamou de retaliação ao que aconteceu, na verdade, contra o consulado, contra a embaixada iraniana lá em Damasco, na Síria, em 1º de abril. Retaliação da retaliação da retaliação. E agora esse ataque de Israel, que não utilizou, passou longe de utilizar a força máxima contra o Irã, vem numa tentativa do governo israelense de mostrar que está respondendo ao ataque militarmente, mas tentando não provocar uma reação do Irã, que havia prometido. Uma estratégia, claro, a gente está aqui, né, projetando, tentando entender o que está se passando agora naquela região. Mas parece uma estratégia em que todo mundo vai conseguir se declarar vencedor de alguma coisa, né? Certamente. Ou seja, o Irã, de certa forma, menospreza o que aconteceu hoje, né? Diante da gravidade, e aumenta a gravidade daquilo que aconteceu no último sábado. Israel diz o seguinte, olha, fomos atacados, chegamos no dia do aniversário do líder supremo do país e atacamos a cidade onde há uma grande infraestrutura nuclear, pesquisa militar, para dar o recado a eles que, se precisar, sabemos onde ir. Ou seja, talvez eles tenham encontrado aí um jeito em que todo mundo se declara vencedor de alguma coisa e ninguém sai perdendo, para evitar o tal do conflito que se espalha pela região, e aí ninguém sabe o que vai acontecer, né? Pois é, a nota que a missão diplomática do Irã na ONU publicou na semana passada, logo após o ataque contra Israel, dizia que o país tinha cumprido com seus objetivos, mesmo não tendo atingido nenhum alvo militar ou mesmo civil lá em Israel. Praticamente todos os mísseis foram interceptados pelos sistemas de defesa israelense. Ainda assim, o governo iraniano considerou que aquilo ali foi um sucesso, disse que cumpriu com o seu objetivo e que considerava a questão encerrada. Israel, na ocasião, também comemorou, disse, olha, nosso sistema de defesa funcionou muito bem, não há por que temer, agimos da maneira correta. E agora, essa nova ação que certamente provoca novos desdobramentos. E aí a gente vê justamente o seguinte, o governo israelense ainda não comentou sobre o ataque. Certamente, se o ataque não fosse israelense, isso já teria sido desmentido pelas autoridades lá em Tel Aviv, o que não aconteceu. Os Estados Unidos confirmam a autoria de Israel, não negam que isso aconteceu. Agora o Irã tenta não comentar sobre o assunto, tenta dizer que é mais um dia normal por lá, que as coisas continuam como deveriam ser, justamente para não demonstrar uma certa fraqueza e para tentar colocar panos quentes novamente nessa história. Todo mundo quer sair como vencedor desse conflito, mas embora o governo israelense, de maneira oficial, o exército israelense não tenha comentado, é como a gente já destacou, o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, foi lá nas redes sociais, no X, antigo Twitter, e disse:
fraco, se referindo ao ataque de Israel, dizendo que o país poderia ter agido com mais pulso firme, ter retaliado de maneira mais forte, ter intimado, de fato, o governo iraniano com uma ação militar hoje, o que não aconteceu. A gente lembra, inclusive, na semana passada, logo após o ataque iraniano, havia uma promessa, na verdade, uma vontade de Benjamin Netanyahu de retaliar imediatamente. Ele foi desaconselhado pelo presidente americano Joe Biden, que telefonou para ele de Washington para Tel Aviv para conversar sobre tudo, para dizer não retaliem, vamos evitar uma resposta militar, vamos tentar promover uma resposta diplomática que afete os suprimentos iranianos, que afete o suprimento e a complexidade militar do Irã, as capacidades militares do Irã. É o que o G7 tem tentado promover. A gente acompanhou as discussões, inclusive a fala do secretário das Relações Exteriores, Antony Blinken, também foi nesse sentido. E outra, tirando os Estados Unidos desse conflito, dizendo que os Estados Unidos não apoia e não participou de nenhuma ofensiva israelense contra o Irã. Eles querem se distanciar nesse momento dessa tensão e querem tentar, de todas as formas, desescalar esse conflito. É o que o Luca trouxe aqui agora há pouco. A comunidade internacional, em linhas gerais, tem falado nisso, em desescalar o conflito, Rafael. É isso, foi o que a gente ouviu agora há pouquinho, sem dizer, do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, dizendo que não vai comentar, mas que os Estados Unidos não estão envolvidos nisso, que há uma tentativa do G7. Ele, inclusive, anunciou uma nota, para ser divulgada pelo G7, para tentar diplomaticamente condenar o Irã, reforçou muito sobre o conflito em Gaza. E, enfim, é o que nós temos por enquanto, pelo menos. Ninguém publicamente falou sobre esse ataque de Israel ao Irã. Nem o Irã, nem Israel e nem os americanos, que disseram só que não estão envolvidos em absolutamente nada do que aconteceu. Nenhuma operação israelense. Daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre o assunto. E aguardando uma fala sobre isso.